Olá, meus alunos e minhas alunas de Direito do Trabalho 1. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula gravada. Bacana? Vamos para uma tela menor aqui, onde eu fico em miniatura. E vocês vão acompanhar através do slide. Esse material é baseado no material que eu enviei para vocês lá na Classroom. Bacana? Tem algumas modificações, depois eu as encaminho também. Bacana? Vamos lá, que a nossa aula de hoje é sobre empregado e empregador. A primeira parte, empregado, a segunda sobre empregador. Sobre empregador. Muito bem. Antes de começar a aula, eu queria trazer para vocês um pouco sobre o panorama do empregado, segundo os dados do IBGE em 2019. Eu escolhi as estatísticas do IBGE pela confiança. Bacana? Existem algumas divergências com relação aos outros órgãos, inclusive públicos, mas enfim, né? Esse foi escolhido para hoje. Então, nós temos o seguinte, de uma força total de trabalhadores, no Brasil nós temos 105 milhões de pessoas. A população é um pouco maior que 200 milhões, então a força de trabalho está dentro do adequado. Bacana? Lembrando que isso aqui é o total de trabalhadores. Seja empregados, seja servidor público, seja desempregado, é a força de trabalho total. Bacana? O que nós temos também? Que desses 105 milhões, 35 milhões tem a carteira assinada, quase 36 milhões. É muito, se você considerar a maioria dos países é muito, mas se considerar o nosso, é pouco, tá vendo? Se considerar o tamanho da população, é pouco ainda. Muito bem. Nós temos, segundo o IBGE 2019, 38 milhões de trabalhadores informais. Existem estatísticas mais atuais que falam que esse número é maior. E à medida que esse benefício do governo federal para os trabalhadores informais passar a ser pago, que o cadastro começar a ser divulgado, a gente pode ter um panorama um pouco melhor. Bacana? Por fim, aqui nós temos que a taxa de desemprego em janeiro de 2020 ela foi de quase 12 milhões de pessoas. Tem uma leve queda, né? Talvez justificado, porque o mês de dezembro se contrata bastante o comércio, mas tem uma leve queda dos últimos 3 anos, vem caindo um pouco, mas se mantém uma certa estabilidade. E aí você pergunta, professor, e hoje? Como é que está a situação hoje? Olha lá. Eu já falei para vocês que vou fazer um vídeo falando um pouco do coronavírus e o contrato de trabalho, né? Então aqui hoje é só um início, bacana? E outra coisa, um início de discussão, né? Existem muitas divergências das estimativas para o futuro. Talvez ninguém saiba ao certo, né? Se falam muitos números. Eu trouxe só 2 hoje, um pouco mais tranquilo. O primeiro é um estudo do Banco Santander, achei interessante o banco se preocupar, né, com essa questão, que ele fala que aqui no Brasil nós vamos ter mais de 2 milhões e meio de pessoas desempregadas. Esse número, ele é acrescentado, vou voltar aqui, ele é acrescentado já aos um pouco mais de 11 milhões, ou quase 12 milhões de pessoas. Bacana? A OIT, um levantamento que ela fez essa semana, a Organização Internacional do Trabalho, ela disse que não, que já vão ser 195 milhões no mundo. E daí a nossa participação com certeza seria maior. Existem outras estatísticas que falam de números muito maiores, mas a maioria fica nesse patamar. Bacana? A gente não pode também entrar em desespero e achar que vai ser o fim de tudo. Vamos, né, ter paciência e analisando, que é o trabalho que eu faço como professor de trabalho, como pesquisador da área social. Bacana? E se apegar à mídia mais especializada também. Esses dados a gente vai passando para vocês. Assim que sair a primeira estimativa, tanto do IBGE como do Ministério da Economia esse mês, nós repassamos. Deixa eu fazer só um pequeno comentário aqui, voltar para a tela maior, que podem acontecer alguns casos curiosos, né, do empresário aproveitar esse momento para fazer a demissão.
Bacana? Aonde eu moro aqui em Planaltina aconteceu alguns casos nesse sentido. O empresário aproveitou o momento e na oportunidade fez a demissão e culpou o coronavírus, mas era uma empresa que já vinha apresentando dificuldade. Então a gente sempre tem as margens de erro. Bacana? Vamos para a nossa aula, voltando aqui para o slide. Né? Então, olha lá. Primeira parte da aula é sobre empregado. Então, a gente está utilizando bastante a CLT. Você pode pegar o seu material de aula, você pode pegar a CLT e acompanhar. Então, olha lá, conceito de empregado que está no artigo 3º da CLT. Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência e mediante salário, né? E presta serviço de natureza intuito persona. Muito bem, você vê aqui, olha, o conceito está no artigo 3º, nós vamos estudar o artigo 4º, 5º, 6º e 7º, e esse conceito está bem no artigo 3º, que é o próximo slide. Bacana? Artigo 3º, você pode acompanhar pelo meu slide ou acompanhar pelo seu Vademécum, né? Então, olha lá, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Já estudamos, tivemos essa aula, são os requisitos da relação de emprego: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Bacana? Você consegue retirar esses 4 requisitos do artigo 3º e nós já tivemos essa aula. Eu posso avançar. Bacana? Deixa eu voltar aqui. Teve dúvida com essa aula, perdeu, pode mandar mensagem que a gente ajuda. Bacana? Eu tenho que rever os materiais e mandar para vocês o PDF também. Acho que vai ajudar um pouco. Então, olha lá. Parágrafo único do artigo 3º. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e às condições de trabalho, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Não faz diferença, todos são considerados relação de trabalho, bacana? E isso não vai fazer diferença para o enquadramento na CLT. Muito bem. Na verdade, a ideia hoje é sempre trazer mais pessoas para dentro da CLT. Né? Mais formas, as novas formas de trabalho surgem e elas vão tentando ser adequadas. Bacana? Não é a forma que importa. O que importa são os 4 requisitos. Certo? O que importa é ter pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Muito bem. Vamos lá para o artigo 4º, o caput, o parágrafo 1º. Artigo 4º. Considera-se como tempo efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando e executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o tempo de efetivo de serviço é quando o empregado está trabalhando efetivamente ou aguardando ordens. Bacana? Isso também não tem muita dificuldade, né? Parágrafo 1º. Computação na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente. Então, o que acontece? Quando o empregado está prestando serviço militar, e esse serviço militar aqui é o serviço militar obrigatório, então é o serviço militar exclusivo para o homem, não é verdade? Pelo menos aqui no Brasil, conta aquele período como tempo de trabalho. Nós teremos uma aula sobre essa questão, se o contrato fica, como que fica essa relação do contrato, bacana? Mas isso que você precisa saber, para o militar em serviço é obrigatório, o contrato para ele conta como tempo de serviço, embora o contrato esteja suspenso. Bacana? E quando tem motivo de acidente de trabalho, também se continua contando o tempo de serviço. A gente vai ter uma aula também sobre acidente de trabalho mais à frente. Bacana? Vamos seguir. Parágrafo 2º do artigo 4º. Esse é um pouco mais longo, esse ato legislativo. Bacana esse inciso, mas ele é bem tranquilo. Ele não traz muita dificuldade, não. Olha lá. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos do parágrafo 1º do artigo 58,
O próximo slide é o parágrafo 1º do artigo 58. A gente volta a falar nele. Quanto o empregado, por escolha própria, eu grifei para vocês, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividade particular. Deixa eu vir para a tela maior. Presta atenção. Enquanto o empregado está dentro da empresa, é tempo de trabalho. Ele pode estar efetivamente trabalhando ou esperando ordens. Quando termina a jornada de trabalho, pode iniciar uma hora extra que a gente vai estudar. Mas o empregado pode continuar dentro da sede da empresa por motivos de escolha próprias dele. Pessoalmente, ele escolheu ficar dentro da empresa, por questões particulares que a gente vai estudar. Ou ele não conseguiu ir embora por questões climáticas. Por exemplo, teve uma chuva muito forte e ele não conseguiu ir embora. Ou por alguma questão de insegurança. Bacana? O que é importante saber é o seguinte, que ele continuou dentro da empresa, dentro da sede, mas não foi para trabalhar. Bacana? Vamos aqui, artigo 4º. Deixa eu voltar aqui que eu não voltei, né? Aí, voltamos. E o próximo tópico é justamente esse, ó. O empregado continuou dentro da empresa para buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bacana, ou para exercer atividade particular. Aí, a CLT trouxe alguns exemplos. Então, olha lá. Prática religiosa, imagine que ele vai participar de um culto ou de uma missa dentro da empresa, depois do horário de trabalho. Para descanso, ele fala, não, eu vou tirar meu almoço, mas eu vou descansar aqui dentro da empresa mesmo, né? Para lazer, para estudo. Imagine um funcionário da IESB que termina o expediente, ele vai para a biblioteca estudar. Bacana? Para alimentação, muitas empresas têm praxe de alimentação. Atividade de relacionamento social, algum tipo de festa, comemoração. Depois que terminar a pandemia, com certeza, né? Para higiene pessoal, ele pode tomar banho, enfim. Às vezes oferece academia, oferece... enfim, alguma atividade prática esportiva, né? Para troca de roupa ou uniforme, quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, cuidado, porque se o empregado for trocar o uniforme dentro da empresa, mas isso não for obrigação, não é considerado hora extra. Se a obrigação for de trocar o uniforme dentro da empresa, ou porque o próprio uniforme tem que ser trocado, imagine alguém que é um mergulhador, não vai chegar na casa dele, né, com um uniforme de mergulho, né, com a roupa mais apropriada. Mas se não for uma obrigação da empresa, uma obrigação do próprio contrato de trabalho, se ele puder já vir de casa com o uniforme, se for uma escolha dele, isso não é considerado hora extra e não é tempo à disposição do empregador. Bacana? As empresas podem regular. Anota no seu caderno que esses exemplos aqui são meros exemplos que o próprio artigo fala, entre outras. Bacana? Qualquer dúvida, na nossa aula, na nossa live, vocês me perguntem que a gente volta a comentar sobre isso. Seguindo, o artigo 58, que ele fala aqui, olha, o artigo 58, parágrafo 1º. Então, para complementar essa parte, né, que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias. Segue o regime constitucional, né? Desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aí vem o parágrafo 1º. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos. Bacana? Observando o limite máximo de 10 minutos diários. O que é isso? O empregado ele pode chegar 5 minutos mais tarde ou 5 minutos mais cedo, sair 5 minutos mais cedo ou sair 5 minutos mais tarde, observando o máximo de 10 minutos diários desse excedente. Bacana? Que não é hora extra, não vai receber por isso e nem vai ser descontado também esse atraso. Então, o empregado pode atrasar 5 minutos, pode chegar 5 minutos mais cedo. Bacana? Por que tem isso aqui? Imagine onde tem que bater ponto, bater o ponto clássico,
ou então colocar digital, aí você tem 1.000 pessoas para entrar de uma vez, então existe essa variação, né? Trouxe um exemplo até que talvez 1.000 pessoas seja complicado, mas aí o sindicato vai ter que fazer acordo, os sindicatos terão que fazer acordo para ter pontos suficientes para que todos não ultrapassem essa variação de 5 minutos para menos ou para mais. Bacana? O 58, parágrafo 1º, é uma exceção, né? Olha lá. Ainda que ultrapasse o limite, né? Então ele vem recepcionado aqui no parágrafo 2º do artigo 4º. Bacana? Vamos continuar. Já fomos aqui. Artigo 5º da CLT. Então, olha lá. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Isso é um artigo originário da CLT e o mais apropriado hoje é falar de gênero, né? Sem distinção de gênero. Muito bem, então, o homem e a mulher exercendo a mesma atividade, no mesmo tempo de empresa, com a mesma capacidade acadêmica, a mesma capacidade técnica, enfim, tem que receber o mesmo salário. Eu trouxe um dado para vocês do IBGE de 2019 também, que as mulheres aqui no Brasil ganham 20% a menos, quase 20% a menos que o homem em média. Enfim, é uma média, né? Mas ainda em 2019 a gente tem essa discrepância, muito por questões culturais, bacana, e questões sociais, né? Existe uma cultura ainda que a mulher ela traz mais prejuízo para a empresa, porque ela engravida, tira mais atestado médico, mas isso é só questão cultural mesmo, bacana? E a CLT proíbe e a Constituição também. Lembrando o seguinte, para a gente fazer essa medição, para o IBGE fazer essa medição, ele teve que comparar a igualdade de cargos, igualdade de tempo de trabalho, igualdade de condições, igualdade de estudo, os índices acadêmicos, né, titulação acadêmica, na verdade. Então, nessas mesmas condições, não pode haver essa distinção. Bacana? Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Se tiver os pressupostos da relação lá do artigo 3º, não importa aonde foi prestado o trabalho. Há muito tempo já caiu essa questão do trabalho ter que ser necessariamente na sede da empresa. Isso é até curioso, porque quem criou isso foi a Revolução Industrial, tirou os trabalhadores, nós já estudamos, né? tirou os servos do campo, levou para a cidade e basicamente as grandes metrópoles de hoje seguem essa rotina, né? As pessoas saírem da sua casa, atravessar a cidade e prestar o serviço na sede da empresa. Mas isso já é coisa que já está ficando ultrapassada em algumas categorias. A gente vai falar um pouco disso, né? Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica os meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. Então, o trabalhador que presta o serviço à distância, ele pode ser controlado via GPS, via smartphone, qualquer outra tecnologia, câmera, né? Acesso ao sistema pelo seu CPU pessoal, né? Seu computador pessoal. Enfim, isso aqui já está bem moderno. Então, vale só um tópico que eu queria falar para vocês, que essa parte não está na apostila, mas eu resolvi inserir na aula e depois eu mando esse slide para vocês. Bacana? Acompanhe com calma, você vai anotando, se for o caso, né? Você vai anotando com calma. Eu antecipei essa aula porque até o professor que está dando essa aula, estamos em home office, estamos em teletrabalho. Então, eu achei muito oportuno inserir na nossa aula de hoje. Bacana? Adiantando o conteúdo. Talvez boa parte de vocês esteja em teletrabalho, né? Então, vamos ver o que a CLT traz para nós. Olha lá. Primeiro, existem outros nomes desse teletrabalho, né? O mais comum, o que eu mais ouço particularmente, é home office.
Eu já vi uma professora de inglês me falou uma vez, uma ex-aluna, falou que home office está errado. Né? Não é minha especialidade, né, inglês, muito longe disso, mas disse que essa expressão não é a que os americanos usam, não, tá bom? Uma tradução literal seria o escritório em casa, algo nesse sentido. Os americanos usam mais o home working, né, que seria uma tradução aqui próxima do teletrabalho, né, mais próxima. Teleworking, working from home, mobile work, etc. Não faz diferença, porque para nós é o teletrabalho. Bacana? Trabalho em casa. Vamos achar um nome bonito. Trabalho em casa. Né? Fique em casa, trabalho em casa. Muito bem. Muito bem. Olha lá o conceito. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Grifa aí, quando você estiver estudando, ou anota no seu caderno, ou no computador, né, que você estiver anotando a aula, preponderantemente. Então, quer dizer que eu não preciso só trabalhar no home office ou no teletrabalho. Eu posso alternar. Bacana? Fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. Cuidado, porque o trabalho externo, por exemplo, o vendedor externo, isso é uma outra categoria, não necessariamente a mesma que a gente está estudando. Bacana? O teletrabalho é o que eu e os outros professores da IESGO estamos fazendo agora, que é lecionando de casa. Esse é o teletrabalho. O vendedor externo é uma outra categoria. Nada impede do vendedor externo trabalhar na empresa também e também fazer teletrabalho. Bacana? Só que são coisas diferentes. Cuidado! Comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividade específica que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o teletrabalho. Por exemplo, o empregado pode ser chamado a comparecer para curso, para alguma reunião presencial. Isso não vai por si só descaracterizar o teletrabalho. Bacana? Vai depender de muitas situações. Né? Próximo para a gente, o contrato de trabalho no teletrabalho. Então, olha lá, deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho se o serviço é no home office, bacana. Se o serviço é teletrabalho, precisa constar no contrato de trabalho. Aqui vai uma crítica. Que crítica é essa? Deixa eu vir para a tela maior. Qual a crítica? A CLT não exige que o contrato de trabalho seja escrito. Essa exigência é para algumas categorias, por exemplo, o trabalho do menor, o menor aprendiz, o atleta profissional como jogador de futebol. Então a regra é que o contrato de trabalho seja verbal. Não confunda isso com carteira de trabalho, que é um outro tópico que a gente vai estudar. E aí o teletrabalho ele trouxe essa obrigação de constar expressamente no contrato de trabalho. Então ele está exigindo um contrato escrito. Enfim, eu não vi nada na jurisprudência que abalasse esse artigo, mas realmente é um equívoco aqui do legislador. Bacana? Ou a vontade dele é que o teletrabalho o contrato seja escrito. Bacana? Você fica com essas duas interpretações. Segue pra gente. Né? Nunca dá para saber, né, qual foi a vontade do legislador, se ele queria que o contrato fosse escrito ou esse expresso é uma forma de proteção, mas ele poderia ter sido um pouco mais claro. Né? Lembrando que isso aqui foi introduzido com a reforma trabalhista, e a grande crítica que eu trouxe para vocês da reforma trabalhista é a ausência de discussão. As discussões foram muito mínimas, né? Foi um projeto muito rápido. Muito bem, isso é assunto para outro momento. Né? Próximo tópico para a gente aqui é as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamento tecnológico e infraestrutura, inclui internet, necessária e adequada à prestação de trabalho remoto. Trabalho remoto é o teletrabalho, é o trabalho à distância, é as aulas que você está tendo nesse momento, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado. Isso tem que constar no contrato de trabalho. Bacana? Quem vai se responsabilizar por isso aqui tudo tem que estar no contrato de trabalho. A lei trouxe uma brecha que a responsabilidade pode ser do próprio empregado.
E ela trouxe uma brecha que vai ter que ser negociado, como que vai ser feito esse reembolso, ou se vai ter reembolso. É talvez a maior crítica, porque o ônus pode ficar todo para o empregado, se isso não for devidamente discutido. O empregado ter que investir ou gastar no seu computador pessoal, na sua internet, né? No pacote de dados. Talvez boa parte de nós, todos nós, né, temos smartphone. Isso não, acho que quase todo mundo tem, né? Pelo menos professores, pelo menos estudantes, né, é necessário. Boa parte tem computador e boa parte tem acesso à internet, mas a gente pode estar falando de muitos empregados que não têm acesso a isso, que vão ter que criar um pacote de dados, ter que contratar uma fornecedora de internet banda larga, porque tem que ser uma infraestrutura necessária. E se isso não ficar bem adequado, a despesa ela vai cair para o empregado. Bacana? Então o contrato tem que prever quem vai arcar com o quê. A empresa pode falar, olha, eu vou pagar a sua internet, eu vou comprar o computador, você utiliza, depois você devolve o computador quando terminar o contrato. Eu vou montar um sistema de telemarketing dentro da sua casa. Então existem várias possibilidades. Trabalho remoto é possível, praticamente tudo pode ser feito pelo home office ou pelo teletrabalho remoto, mas é preciso se adequar a isso aqui, ó, os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária. Né? Deixa eu fazer aqui uma outra observação, voltar para a tela. Desde o dia 15 do mês passado, nós entramos no teletrabalho de maneira automática, né? Forçados, pelo menos a área da educação. Embora eu concorde, bacana que é necessária essa quarentena, porque eu poderia ser fonte de contágio para vocês, ter muitas turmas, e vocês poderiam ser fonte de contágio para mim também. Então é uma segurança para todos. E todos nós tivemos que aprender o teletrabalho assim, né? Bacana? E outras profissões também. Lá na nossa transmissão você vem me trazendo qual a sua profissão e quais os impactos, né? Se você está tendo home office ou não, né? Voltando aqui. Muito bem, vamos seguir. As utilidades mencionadas, de qualquer forma, não integram a remuneração. Então, se o empregador comprou o computador, disponibilizou, fez um pacote de internet, fez uma banda larga, isso não vai integrar a remuneração do empregado. Bacana? Eu já vi alguns contratos assim, olha, a empresa ela banca uma parte da internet, do home office, e aí ela paga, sei lá, R$50 por mês, digamos. Aí ela vai lá e paga esse valor para o empregado junto com o salário, mas não é salário, bacana, é uma indenização. Então segue para a gente. Teletrabalho ainda. Mudança no contrato. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e do teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrando em aditivo contratual. Então, para fazer essa alternância de regimes, é necessário um acordo e registrando, esse registro aqui provavelmente tem que ser escrito, essa modificação. Então, cada vez mais parece que o empregador ele quis mesmo o contrato escrito, embora ele não considerou, que eu já falei para vocês, que a regra geral seria os contratos não serem escritos. Bacana? Contrato não ser escrito não quer dizer que não existe o contrato. O contrato é válido, o contrato verbal é válido. Né? Não vá confundir isso. Mudança para o teletrabalho. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias com o correspondente registro em aditivo. A apostila eu vou mandar para vocês com alteração, mas é mudança do teletrabalho, bacana? Então, nesse caso aqui, para sair do teletrabalho para o presencial, basta aqui que o empregador ele faça esse pedido. Na verdade, não é pedido, né? Que o empregador ele determine, garantindo um prazo mínimo de 15 dias. Bacana? E aí, deu a entender que o trabalho presencial seria a regra. Bacana? Eu não concordo muito, eu acho que é desnecessário isso aqui. A regra de cima é suficiente e que é um poder a mais que não precisaria nesse momento aqui. Bacana?
Acho que deveria ser por regra, não uma regra, né? Não como um poder a mais, mas um acordo. Mas enfim, é o que está na lei, você grava para fazer prova, né? Próximo para a gente. Segurança no trabalho. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então, a questão da saúde, medicina e higiene no ambiente de trabalho tem que ser respeitado também nesse novo ambiente que é o teletrabalho. Então, as regras elas continuam valendo. Qual a dificuldade? O empregador não está lá para vigiar. Então, ele vai ter que fazer curso e deixar de maneira bem clara quais são as regras. Por exemplo, quem trabalha diretamente no PC, no computador, regras de postura para sentar, para acomodar os pés, os cotovelos e as mãos, que provavelmente eu não estou seguindo agora, né? Mas tudo bem. Por quê? Senão você vai ter problemas na coluna, problema no pescoço, né? A pessoa fica 8 horas sentada de maneira incorreta. O que a empresa tem que fazer? Tem que pensar, preparar, fazer curso para os seus empregados, deixar bem claro que ele tem que usar todos os equipamentos de proteção, se for o caso, né? Ou tomar conta, seguindo as normas também, né? De digitação, as normas de postura e por aí vai, né? Outra coisa também é os descansos, os intervalos entre uma atividade e outra também devem ser respeitados, né? E aí ele vai ter que orientar como faz isso, até porque o serviço feito diretamente aqui no computador sem pausa, ele traz um cansaço a mais, bacana? Isso eu falo para vocês como estudante, né, de norma, mas eu falo na prática também. Muito bem, só voltando aqui, ó, você depois me diz na transmissão como é que está o seu estudo, como é que está a sua postura, porque eu tenho certeza também que você não está tomando muito conta da sua coluna, da sua nuca, né? Você não está tomando conta, certeza, tá bom? Mas aí você me diz como é que você está. Né? Talvez você esteja estudando na cama, né? Se você estiver estudando já está bom, mas a gente tem que prestar atenção na saúde também, bacana? Então olha lá, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Muito bem. Pergunta, isso aqui exclui a responsabilidade do empregador? Com certeza não. Com certeza não. Então, judicialmente, o empregado pode falar, olha, eu tentei seguir as recomendações, mas não foi possível, não tinha uma cadeira adequada, não tinha um meio de ambiente adequado, me faltou luz, me faltou um ambiente acústico para prestar o meu serviço. Então, o teletrabalho é coisa séria e a empresa precisa trazer todas as condições necessárias. Bacana? Ou instruir como que ele tem que fazer. Né? Muito bem pra gente. Muito bem. Isso aqui é fácil? É muito difícil. Muito difícil. Quem eu já orientei é bastante difícil. Porque entrar na residência de cada um não vai acontecer. Então o empregador ele vai dar regras gerais e ele vai tentar achar meios de cobrar essas regras gerais. Bacana? Mas não é nada fácil. Né? Segue pra gente ainda. Agora, mudando o nosso tópico, só uma volta aqui, uma observação minha, né? Eu já falei no semestre passado que o teletrabalho é o futuro, porque o teletrabalho diminui o trânsito, o fluxo, o empregado gasta menos tempo tendo que sair da sua casa para a empresa. Existem vários estudos que ele rende mais em casa. É claro, estamos falando de alguns tipos de profissão. Né? Não dá para ser todas as profissões de teletrabalho, é óbvio. Enfim, né? Mas melhora a qualidade de vida do empregado. Existem estudos nesse sentido quando ela é quando é respeitada as horas, os descansos, as questões de saúde e higiene. E a longo prazo, para a empresa que pode instituir o teletrabalho, diminui os custos também. Bacana? Diminui o acidente de trabalho. Então ele pode ser bastante interessante. Uma perspectiva, opinião minha, o teletrabalho já estava crescente. Qual a minha opinião com essa quarentena que todos nós estamos fazendo e esse incremento do teletrabalho quase que praticamente obrigatório, né?
que muitas empresas vão experimentar o teletrabalho nessa quarentena e muitas devem gostar. E muitos empregados também devem gostar, né? Ou não, enfim. Mas acredito que, não sei se para o empregado faz muita diferença, mas acredito que muitas empresas vão achar interessante. Então a gente pode ver um aumento de postos de teletrabalho maior no futuro por conta dessa quarentena, por essa experiência. Quais os dados que eu tenho para vocês? Né? Não são oficiais, mas são de pessoas de confiança que eu posso passar para vocês. O fluxo da internet aumentou 3 vezes. Né? E provavelmente você vai ver o número de compras de computadores, de webcam, de microfone aumentar também. Assim que eu tiver dados, eu passo para vocês. Porque muita gente está em casa tentando produzir. Bacana? E uma experiência minha, depois vocês me dizem também. O teletrabalho muda a nossa rotina, a nossa forma de pensar e de produzir. Bacana? Estamos em experiência, eu também. Né? Vamos voltar aqui. Né? Teletrabalho já foi. Artigo 7º da CLT, ele fala o seguinte. Eu não vou ler o artigo 7º, ele tem uma redação um pouco truncada, um pouco antiga, mas ele precisa ser interpretado conforme a Constituição. Eu vou resumir, bacana? Olha lá, a CLT se aplica se nós interpretarmos a Constituição. Se aplica aos rurais, se aplica aos domésticos, ao empregado doméstico, não estou falando de diarista, né? Se aplica aos empregados públicos, e em sala eu trouxe essa distinção de empregado público e servidor público. A CLT não se aplica ao servidor, é verdade, mas o empregado público, ela se aplica. O empregado público se aplica praticamente inteira. A única questão é que o empregado público ele tem que entrar no serviço por meio de seleção pública. Bacana? Aos rurais e domésticos se aplica de maneira subsidiária. É o próximo tópico que a gente vai estudar. Certo? Muito bem. Empregado rural e empregado doméstico. Eu vou trazer linhas gerais. Do empregado rural, eu já mandei para vocês, né, no resumo de aula. E o doméstico eu vou mandar um material complementar. Bacana? Espero que até amanhã, no início da transmissão, eu já tenha conseguido terminar esse material complementar. Muito bem. Próximo para a gente aqui, empregado rural. E aí vem a regrinha, olha. Uma introdução, na verdade. O empregado rural é um resquício do trabalho escravo ainda e dos senhores da fazenda. E em sala de aula, quando a gente tem mais tempo, enfim, a gente está discutindo, eu trato um pouco mais disso, mas lá na nossa parte histórica isso ficou bem claro. Se você pegar a origem do empregado rural, tem essa origem de trabalho escravo. A grande maioria, né? Aí você pode perguntar assim, professor, e os imigrantes que chegaram no início do século XIX? A grande maioria deles montaram as suas próprias produções, porque depois eles tiveram acesso à terra, né? Então eles trouxeram o know-how, digamos assim, para eles produzirem. Esses empregados também, principalmente no sul, nós temos empregados rurais que são originários desses imigrantes do século XX. Mas a grande maioria no país, o resquício mesmo é o trabalho escravo. Bacana? E o senhor feudal também. O senhor feudal é ótimo, né? E os senhores da fazenda. Depois a gente corta, né? Muito bem. Artigo 7º da Constituição, já não da CLT, mas da Constituição, ele fala que são equiparados, né? O trabalhador rural e o trabalhador urbano são equiparados, têm o mesmo direito. Havia uma grande disputa para que o empregado rural tivesse direitos. Em 89 foi equiparado. Na verdade, hoje o empregado rural tem mais direitos que o empregado urbano. Por exemplo, ele aposenta mais cedo, né? Enfim, ele tem uma questão toda diferenciada do adicional noturno. Eu já mandei isso para vocês, né? Então, ele está protegido pela Constituição e ele é equiparado ao empregado urbano. Nós temos uma lei própria do empregado rural, que é a 5.889, de 73, e é uma espécie de... é um estatuto, né, do empregado rural. Né? É uma lei bem pequena, vale a pena você depois estudar com calma. Né? Muito bem, conceitos. Esses conceitos estão na lei 5.889. Bacana? Olha lá. Conceito de empregado rural.
toda pessoa física que em propriedade rural, prédio rústico, presta serviço à natureza não eventual, empregador rural, sob dependência deste, mediante salário. É uma cópia do artigo 3º, né? Onde é que muda? Que ele presta serviço em propriedade rural ou prédio rústico. Isso. E o restante é tudo igual, se você perceber. Bacana? Mais uma vez, o empregado tem que ser pessoa física e não jurídica. Não faz sentido, né? Muito bem. Empregador rural. Conceito de empregador. Toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica, inclusive industrial, em estabelecimento agrário. Bacana? É também uma cópia lá do artigo 2º, né, com algumas adaptações. Conceitos de continuação. Prédio rústico. Onde é que está isso, professor? Prédio rústico. Está aqui, ó. Prédio rústico. Bacana? A gente vai aqui para saber o que é isso, né? Prédio rústico é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativista ou agroindustrial. Então, existe uma falsa ideia no senso comum que prédio rústico, atividade rural tem que ser feita no campo, na fazenda, longe pra caramba do centro urbano. Na verdade, não é isso. O que importa não é a localidade. O que importa é se esse prédio rústico ele faz uma exploração agrícola, pecuária, extrativista ou agroindustrial. É muito provável que o empregado vá trabalhar numa zona rural, muito provável, né? Mas o que mais importa para a CLT e para o Estatuto do Empregado Rural é a atividade ser agroeconômica. Bacana? É isso que é importante. Não é que esteja no campo ou fora do campo. O importante é que a atividade seja agroeconômica e faça parte do agronegócio, porque a proteção é para a atividade. Bacana? Uns pequenos detalhes que às vezes a lei, se você não prestar atenção, a lei te derruba, né? Esses pequenos conceitos. Uma questão aqui. Como ficam os contratos semelhantes ao contrato de trabalho do empregado rural? Em especial a parceria e a meação. Né? Tá, parceria e meação são contratos da regra. Você tem que usar a regra geral para aplicar eles. E aqui você não tem um contrato de trabalho. Bacana, você tem um parceiro agrícola ou você tem uma meação rural, bacana, ou agrícola. Não é muito tópico da nossa aula, mas o trabalhador rural ele não é empregado de ninguém, não é empregador de ninguém. Ou pelo menos entre o dono da terra, né, os parceiros, uns não são empregados dos outros. É uma espécie de sociedade. Bacana? Então, nesse caso, o que você tem que saber? Como que fica essa relação? Né? Na verdade, não tem relação nenhuma. Qual a nossa dúvida? Qual a discussão que pode ter? Se ali é um contrato de trabalho ou ali é uma parceria, uma meação? Qual a resposta? Como é que eu consigo responder? Porque eu tenho que olhar o princípio da primazia da realidade. Então eu vou ver. Ali é uma parceria, né? O dono da terra separou uma parte da terra para que uma pessoa cultivasse e eles vão dividir esse produto, ou ali a pessoa está trabalhando mesmo. Então a gente vai ter que analisar todos os requisitos e o que acontece se chegar aqui, ó, o requisito do contrato de trabalho, pessoa física, presta serviço na propriedade rural, natureza não eventual, empregador rural, dependência mediante salário, vai ser descaracterizada a parceria, meação ou qualquer outra insígnia e vai ser reconhecida a relação de emprego. Bacana? Pequenos detalhes também, mas muito importantes. Vamos seguir aqui. Regras específicas para o contrato de trabalho eu mandei no material para vocês já. Né? Então, para adiantar a minha vida é de vocês, não ficar muito longo o vídeo, eu já encaminhei. Na dúvida, você anota e na nossa aula online, na transmissão, você me pergunta. Bacana? Empregado doméstico. Muito bem, aqui também é um resquício de trabalho escravo. Bem mais forte do que o trabalho rural, digamos. O empregado doméstico ele só foi reconhecido como empregado
completo, né? Esse é o empregado, ele tem quase todos os direitos, digamos assim, ele é um empregado, enfim, nesse século, bacana, é inacreditável, né? Primeiro, questão curiosidade, do empregado doméstico nos Estados Unidos e no Reino Unido, particularmente esses dois. Como a forma de colonização dos americanos foi muito diferente da nossa, eles não ficaram com essa ideia, pelo menos inicial, de prestação de serviço doméstico. Lá também teve trabalho escravo, claro, não estou negando isso, né? Mas a forma inicial acaba que trouxe essa cultura diferente. Então, não é comum o americano da classe média ele ter empregado doméstico. Ele mesmo faz o serviço ou ele contrata a diarista, que aqui no Brasil já cresceu bastante também. Bacana? Essa ideia de ele mesmo fazer o trabalho ou ele contratar uma pessoa, uma diária, isso também vem da cultura do Reino Unido, que é o povo que colonizou os americanos. Bacana? São os ingleses, né? Não só os ingleses, mas principalmente os ingleses. Então é uma questão também que é muito forte na Europa, de nem todo mundo tem empregado doméstico. E aqui no Brasil a gente chegou a um tempo que a classe média quase toda tinha empregado doméstico, boa parte, né? Então é uma questão de cultura. Bacana? Não é a cultura, é os hábitos culturais, bacana? Os hábitos de cada sociedade. Então você não vai ver uma legislação de empregado doméstico nos Estados Unidos porque não faz muito sentido. Poucas pessoas têm, né? E a maioria utiliza diarista mesmo, né? Aqui no Brasil é uma outra história, por isso que a gente tem uma legislação forte, né? Veja bem, que eu gosto de deixar sempre claro, não é bom os Estados Unidos nem é ruim. Não é bom o Reino Unido nem é ruim. Não é o Brasil que é bom ou que é ruim. São características diferentes que para nós profissionais do direito temos que saber para aplicar bem a regra. Bacana? Muito bem. Artigo 7º, parágrafo único da Constituição, ele fala sobre o empregado doméstico. O que acontece? O empregado doméstico ele alcançou nível constitucional só em 88, quando foi criado o parágrafo único do artigo 7º. Cuidado, em 88 ele não foi equiparado a empregado urbano. Bacana? Em 2013, o parágrafo único foi alterado, seguindo recomendações da OIT, para incluir mais direitos. Então, a partir de 2013, foram incluídos alguns direitos, bastante, um grande avanço para o empregado doméstico, né? Por exemplo, jornada de trabalho foi incluída aqui, né? Daí, foi criada em 2015 uma lei complementar que regulamenta, né, o parágrafo único do artigo 7º e diz como vão funcionar esses direitos. Bacana? Deixa eu voltar aqui na tela grande para explicar isso para vocês, mas bem rápido, né? A partir de 2015, então, o empregado doméstico ele passa a ter praticamente todos os direitos de um empregado normal, respeitando as características desse emprego. Bacana? Eu vou mandar um material complementar. E o que tem de mais importante no empregado doméstico? Primeiro que ele presta um serviço para a família. O conceito dele é muito idêntico do conceito de empregado urbano, mas ele presta serviço para a família. E se ele prestar serviço mais de 2 vezes na semana para aquela mesma família, é considerado empregado doméstico. Bacana? Qual a distinção básica, então, de empregado doméstico e diarista? Empregado doméstico, mais de 2 vezes na semana. Diarista, até 2 vezes na semana. Bacana? Empregado doméstico assina carteira de trabalho, tem direito ao INSS, tem direito ao FGTS. Eu vou mandar um resuminho para vocês, certo? Voltando aqui para a tela maior. Então, olha lá. A gente vai para a segunda parte, que é de empregador, mas eu vou fazer um outro vídeo, porque os nossos vídeos não fiquem muito longos. Bacana? Então, a primeira parte já foi que é empregado, a segunda parte será empregador. Muito provavelmente eu entrego esse vídeo para vocês só depois da nossa aula, na nossa transmissão. Bacana? Deixa eu fechar aqui, voltar para a tela. Então, olha lá. A gente falou hoje sobre empregado, eu tentei condensar o que foi mais importante e acrescentamos o teletrabalho, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, né, estou gravando dia 9/4.
bacana? Que é o dia da nossa aula. Eu preciso que vocês me digam, pode ser por mensagem, pode ser no WhatsApp, pode ser na live, como que foi a nossa aula gravada, a questão de som, iluminação, explicação, e anotem as dúvidas para que a gente possa discutir mais tarde na nossa transmissão. Bacana? Obrigado a todos e até mais.